Esdras capítulo 10. A confissão de pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso, não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira venham numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão, e o levita Sabetai discordaram. E assim os exilados fizeram, conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no 1º dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No 1º dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras.
os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dentre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Eliasibe. Dentre os porteiros, Salum, Telém e Uri. E dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Paróis, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres.